Olá, aqui é Sampaio para os vídeos semanais e eu vou estar trazendo todas as semanas, além do conhecimento então financeiro, como educação financeira de modo geral, e o aspecto de como criar um mindset da riqueza, com vários conteúdos relacionados ao funcionamento da nossa mente, e também junto com isso mostrar vários livros, né, em alguns momentos intercalando isso, que são livros que fazem parte da minha vida. E hoje passei por um aqui e resolvi trazer para mostrar para você um super resumo de um livro interessante que já há bastante tempo eu li e acho que vai ser bem legal para a gente falar hoje, tá? Bom, mas antes de tudo, né, te convido a se inscrever lá no canal no YouTube, tá? Curtir a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Eu sou Sampaio, sou coach, consultor e educador financeiro, para quem não me conhece ainda. Tá? Sempre é bom colocar essa apresentação, porque tem gente que está entrando aí e daqui a pouco não está ainda familiarizado com esse conteúdo, com esse trabalho. Tá bom? Então, assim, o livro que eu vou trazer é esse aqui, ó. Olha a carinha dele aí, ó, tá? O Motorista e o Milionário, tá? Do Joaquim Posada. Tá? Em seguida eu falo um pouquinho dele. Bom, esse livro, na verdade, conta a história sobre escolhas que nos levam ao fracasso ou ao sucesso. Tá? Antes do livro, a história do Joaquim Lozada, o autor, é interessante porque ele, na sua adolescência, ele teve um problema na família, um problema financeiro. Seu pai e a sua família tiveram um momento de falência. E o seu pai, muito preocupado, encontrou uma série de medidas que fez com que eles superassem isso e levou para os filhos. E mais adiante, hoje, o Joaquim Posada, ele é um consultor, coach e palestrante no mundo todo, muito famoso por ter compreendido toda essa mecânica e que vale a pena converter num livro, que vale a pena compartilhar. Então, a pergunta que ele se faz desde o início é o seguinte: por que algumas pessoas alcançam sucesso? Pergunta comum, né? Por que alguns progridem e outros fracassam? Tá? Porque 90% na estatística dele, talvez seja até mais, 95% das pessoas, se diz, alguns hoje nas estatísticas, mas ele diz 90% das pessoas chegam aos 65 anos e não têm um patrimônio formado. Tá? O que acontece? Tá? Então, para responder essas questões, tá, é interessante também no livro, e um estudo que foi feito na Universidade de Stanford com crianças até os 5 anos. E ela mostra que uma grande dificuldade que as pessoas têm na vida adulta é a dificuldade de esperar. Tá? De esperar, ou seja, de viver muito o presente, o imediatismo. Por quê? Porque não priorizam e não acreditam que o futuro existe. Tá? Por exemplo, dentro disso, eu vou falar em seguida sobre essa pesquisa e vou deixar na descrição desse vídeo o link para quem quiser assistir depois como é que foi essa história toda, tá? Em detalhes. Bom, mas um outro dado importante sobre essa questão de não esperar, tá? E que está relacionado ao sucesso financeiro, ao sucesso nas suas atividades principais, por exemplo, outra pergunta que diz assim, tá? Que já tem uma resposta, é conhecido por muitas pessoas. Se for oferecido para você R$1 milhão hoje, ou R$1.500.000 daqui a 3 anos, qual a opção que você escolheria? A maior parte das pessoas escolhe 1 milhão agora. Tá? Esse foi o resultado que se obteve de perguntas desse tipo. E isso significa o quê? Uma falta de visão do futuro, simbolicamente, por detrás dessa escolha. Tá? Bom, dentro do livro, a ideia é um livro de ficção, tá? Mas antes do livro, deixa eu comentar como é que foi a experiência de Stanford. É o seguinte, foram colocadas crianças, tá, dentro de salas, e para cada criança, crianças até 5 anos de idade, e foram monitoradas, e foram colocados um marshmallow, que é um docinho super açucarado, tá? Que pelo menos muitas crianças gostam. Tá? Então, eu, por exemplo, nunca gostei. Mas assim, foi colocado num pratinho e o monitor dizia o seguinte: se você aguentar 10 minutos, tá, eu volto, quando eu voltar, aí você ganha mais um, você vai ter 2. O que aconteceu foi que crianças nessa idade, elas não conseguem ter paciência de 10 minutos, e aconteceu o seguinte: antes dos 10 minutos, ou quase imediatamente, 2/3 das crianças comeram o seu docinho. Mas teve 1/3 que não consumiu. E quando voltou, então ganhou o prêmio do segundo marshmallow.
Bom, com o passar do tempo, 20 anos depois, foram pesquisar esses grupos e verificaram, tá, que as crianças que tinham esperado, elas tinham uma situação em termos de sucesso dentro da sua idade, dentro das coisas da sua trajetória, de que eram melhores nas notas na escola, tinham bons relacionamentos, tinham hábitos saudáveis e que estavam mais em condições de início de um trabalho, tá? Com preocupação com renda, com cuidados especiais, comparativamente ao grupo que comeu de imediato. Então esse foi um resultado da pesquisa, bastante famoso, já tem várias décadas, e foi feito em vários lugares do mundo, tá? Bom, então essa foi a experiência de Stanford, tá? Seguindo, o que o livro? Vamos ao livro então, para a gente ir direto ao ponto. É um livro com parábolas, né, é uma parábola, é um livro de ficção que mostra a relação do milionário, tá, e o seu motorista. O milionário é o Jonathan e o motorista é o Arthur. E todos os dias o motorista levava o milionário até o seu trabalho e nesse caminho eles conversavam sobre a vida e sobre hábitos e como isso se relacionava aos seus comportamentos de sucesso ou não. Bom, a parábola dos bombons então. A primeira coisa é que o Arthur comia muito bombons, ele adorava e ele consumia caixas de bombons. Então o Jonathan, observando, disse assim, olha, não coma todos os bombons, não gaste, em outras palavras seria o equivalente, não gaste todo o seu salário com coisas tão supérfluas. Ou, se você gosta tanto, espere para comer mais bombons amanhã e coma menos hoje, que seria o hábito de poupar. Os gastos supérfluos com bombons, trazendo para o mundo financeiro, eles se transformam então em grandes valores se você considerar eles guardados e acumulados com o tempo, tá? Outra coisa que, em outro momento, que o Jonathan ensinou de lição para o Arthur foi o que as pessoas de sucesso, ele pegou um exemplo de um jogador de basquete americano, o que ele fazia para se diferenciar, e esse era diferenciado, e positivamente, o que ele fazia para ser diferente dos demais. E aí ele contou a história que ele conhecia, esse jogador, esse atleta, dizendo que ele chegava mais cedo nas quadras do que todos e ficava treinando até cansar. Tá? Então ele assumia responsabilidades e desafios que as outras pessoas não queriam, os outros colegas não tinham interesse em ter. Tá? E uma frase que ele deixa lá, que é interessante para reflexão, é: o sucesso depende daquilo que você está disposto a fazer hoje para se tornar bem-sucedido amanhã. Legal, né? Bem, sobre economizar. Com isso, o Arthur, o motorista, começou a se sensibilizar para várias coisas. Uma delas foi o economizar. Ele começou a pensar, bom, isso faz sentido, essas situações todas que eu tenho ouvido todo dia, nesse trajeto de ida e vinda de casa para o trabalho, levando o patrão dele. Então ele diz assim, o que eu posso fazer para economizar? Aí ele fez uma lista e percebeu o seguinte, que ele tinha lá, por exemplo, ele comia muito fora, muito lanche, e disse, bom, eu vou economizar R$70 por semana, na verdade era dólar, eu estou traduzindo aqui, R$70 por semana, e isso vai dar então 3.640 por ano. Boa. Depois, o que mais? Bom, ele gostava de fazer jogos de loteria. Por exemplo, pegar R$5 por semana, num ano são R$260. Gostava muito de ir a bares, de fazer happy hour. E aí ele disse, bom, vou economizar R$50 aí por semana e dá R$2.600 por ano. Somando tudo isso, ele chegou a uma conta de R$6.500 por ano. E eu, fazendo uma conta aqui, digo que o Arthur, em 20 anos, né, ele teria R$243 mil acumulados. Tá? Se ele fizer apenas esse hábito de mudar as suas coisas assim banais tal, durante a semana. Não eliminar, mas diminuir. Bom, outro ponto, tá? Em outro momento, aumentar a renda. Tá? Aí, lá nesse pensamento, o Arthur ia para casa e começou a pensar como é que eu posso fazer para aumentar a renda, que foi um sucesso o hábito de economia, ele começou a fazer com aumentar a renda. Então ele buscou na internet as oportunidades de fazer renda extra. Ao mesmo tempo, ele revisou coisas que ele tinha em casa que ele podia vender. Tá? E descobriu uma série de coisas, inclusive uma coleção de selos que ele nem lembrava mais, e ele fez dinheiro com isso para guardar, para poupar.
Bom, descobriu oportunidades de renda extra na internet se ele fosse dentro daquilo que ele gostava de coleções de selos, e então se ele pudesse fazer uma intermediação de compra e venda com aquelas pessoas que eram colecionadores. E com isso ele ganhava uma comissão. E começou a trabalhar com isso e gerar renda extra. Muito bem, lições aprendidas até aqui nessa conversa do motorista e o milionário. Foram que, primeira delas, gastar menos. Tá? Consciência para gastar menos, reduzir os gastos com lazer, poupar mais, economizar os R$ 125 por semana e aumentar a renda com alternativas a serem buscadas. Então essas foram as lições que o Arthur teve, as lições que ele aprendeu. Bom, ensinamentos da parábola do bombom, então. O que você precisa mudar? São perguntas a serem feitas. Vamos imaginar que você esteja interessado em pesquisar e aplicar para uma situação sua a mesma ideia. O que fazer para mudar? Essa é a pergunta. O que fazer de imediato para parar de devorar os bombons, ou comer menos os bombons, ou gastar menos o seu dinheiro? 2. Quais as principais metas? E o que fazer nessas metas, e escrevendo elas de uma forma assim, como se fosse uma missão diária, uma missão semanal, uma missão mensal. Qual o plano, então? E, por fim, uma outra pergunta é, o que está fazendo, o que você estaria fazendo para transformar esse plano de ação? Se perguntando, né, o que eu estou fazendo para transformar esse plano de ação? O que eu posso fazer hoje e sempre nessa sequência? Não só hoje, mas amanhã, depois de amanhã, a semana que vem, mês que vem, e 1 ano e 10 anos, enfim, fazer uma sequência de ações que vão acontecer no futuro a partir do momento presente. Conclusão dessa história toda, tá? Terminando o livro que eu li de ficção, ele tem um final feliz, tá? O Arthur decidiu estudar, que foi outro ensinamento que o chefe, o milionário, o Jonathan passou para ele, ou seja, se você quer realmente crescer, você precisa ter conhecimento. E conhecimento você vai ter que buscar, ou pode entrar assim numa universidade, pode fazer seus cursos, treinamentos, enfim. Ele resolveu entrar na universidade para fazer uma formação. E depois de algum tempo ele chegou para o seu Jonathan e disse assim, eu preciso ir embora porque eu preciso estudar e eu vou viver com as reservas que eu fiz por algum tempo, com a renda extra que eu descobri que eu podia fazer. Mas para surpresa dele, o milionário, o Sr. Jonathan, estava preparado e disse assim, essa foi uma sequência, foi uma jornada e eu tenho uma surpresa para você. A partir de hoje você vai trabalhar comigo. E a vida do Arthur mudou por ele mesmo e depois, como recompensa pelo trabalho que fez, ele recebeu então um novo caminho, uma nova jornada. E disse assim, você agora é o meu colega. Foi um final feliz. Bom, essa é a história de um livro, outros virão, tá? Espero que tenha sido útil para você. E até o próximo. Sucesso e prosperidade!